Bom dia! Cafezinho. Bom dia, pessoal! Quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui de aquecimento para Semana do Melhor Benefício, que vai ser na semana que vem. Essa live aqui é só um aquecimento. Semana que vem que vai ter todo o conteúdo babadeiro, tá? Tô preparando uma semana incrível para vocês, com muito conteúdo para você já começar 2021 com toda a empolgação possível, com toda a estratégia possível para fazer diferente nesse ano, para a gente aprender com tudo que aconteceu no ano passado e implementar novas coisas no nosso escritório, né? Começando aí pelos cálculos e pelo planejamento previdenciário. Então, quem ainda não se inscreveu na semana, clica aqui no meu nomezinho agora, vai lá, se inscreve, porque... E também não esquece de entrar lá no grupo do WhatsApp, tá? Que lá vai ter muito conteúdo, material complementar, vai ser bem legal. Ah, Letícia, melhor curso, melhor professora. Ah, Letícia! Essa semana a gente está entrevistando alguns profissionais, alguns advogados que tiveram sucesso nessa jornada aí de implementar o planejamento e os cálculos previdenciários no escritório deles. Hoje, a minha convidada vai ser a Dani. Eu não sei se a Dani tá aí. Dani, se você estiver por aí, manda um alô. A Dani, gente, ela é uma advogada, super legal o perfil dela. E o que também é muito legal é que ela tem um canal do YouTube que é super grande. Eu vou até perguntar pra ela quando ela entrar. Aqui a Dani. A Carol, já é a terceira semana do Melhor Benefício que vou fazer e já fui sua aluna. Ah, Carol! Oi, Oi! Jéssica! Bom Tudo dia, bem? pessoal! Tudo bem? E vocês? Também. Tudo bem, muito Bom, feliz. como é que você tá? Eu tava aqui justamente falando que você tem um canal do YouTube babadeiro, super grande, né? Mas lá você fala mais de família e tudo mais. Isso. Pois é, Jéssica, a minha vida online, assim, aqui nas redes sociais e tal, começou no YouTube, na verdade, lá em 2014, 2015, quando eu engravidei, né? Então, por isso que lá o assunto é mais relacionado à maternidade, à família, né? Ao acompanhamento do crescimento do meu filho. Então, lá o assunto é mais pessoal, assim mesmo. Que legal. E aí você resolveu então criar esse Instagram aqui, o seu Instagram, para poder falar da parte da advocacia, né? Sim, na verdade o Instagram sempre existiu também desde mais ou menos essa época, mas do ano passado para cá é que eu decidi compartilhar mais o meu conhecimento como advogada, professora mesmo, aqui no Instagram, porque até então também era mais pessoal, assim, sabe? Que legal. E conta pra gente, assim, como que foi o seu início na advocacia previdenciária? Quais foram as dificuldades que você teve? Sim, então, Jéssica, eu caí de paraquedas na advocacia. Eu formei em 2011 e logo que eu saí da graduação, eu já tinha tido um contato com o previdenciário quando trabalhei com um juiz, né? Eu era estagiária e depois assessora desse juiz e no gabinete eu tive a chance de ter o primeiro contato, assim, né? Além da matéria na faculdade, ter o primeiro contato da prática, né? Fazendo as minutas de sentença desses processos. Aí eu me formei em 2012 e no ano seguinte eu fiz uma pós em direito previdenciário. Porque aí nesse meio tempo eu saí desse meu emprego, já tinha feito a OAB e aí decidi abrir o meu escritório. Eu nunca tinha feito estágio em escritório de advocacia, só o estágio obrigatório da faculdade. E aí decidi abrir, né? Assim, na cara e na coragem. E aí foi quando eu fiz a minha especialização em previdenciário e comecei a atuar em processos previdenciários aqui no escritório. Claro que no começo, assim, muito mais, isso foi acontecendo aos poucos, né? Trabalhando apenas com requerimentos e processos judiciais,
Mas basicamente foi assim que eu comecei. Isso foi em 2013, 2014. Você é de onde mesmo? Eu Qual sou de cidade? Nova Erechim, Santa Catarina. Olha aí, cada dia uma Isso. pessoa de um canto, né? Já teve É, Mato Grosso, já teve Salvador e isso, hoje, agora o Sul. que Aqui legal, fica Dani. pertinho de Chapecó aqui. Acho que o pessoal talvez conheça mais Chapecó. Entendi. E o que que você achou mais difícil, assim, nesse começo da sua advocacia, que você decidiu virar advogada previdenciarista e começou a atuar aí com os requerimentos? Olha, eu acho que a minha dificuldade é também a dificuldade da maioria, né, dos jovens advogados, que é realmente a falta de clientes, né, até você é, Achar. ter clientes, fazer com que as pessoas tenham confiança em você, né? Então, nesse sentido, a família sempre ajudou muito, assim. E aos pouquinhos os clientes começaram a chegar, inclusive os do previdenciário, né? Mas a minha maior dificuldade, assim, sempre na verdade, o previdenciário, aqui a Justiça Federal, ela é um pouco mais rápida, assim, sabe? Eu vejo que você fala bastante que aí não é assim, né? Não. Então, os processos previdenciários, eles acabavam tendo um resultado mais rápido do que os que eu tenho na Justiça Estadual, né? Olha, que sonho. Então isso foi bom, assim, mas claro que foi muito devagar para começar a ter os clientes. E eu acho que a minha maior dificuldade era assim, no comecinho eu não tinha muito conhecimento a respeito dos cálculos mesmo, sabe? Para o cálculo da renda mensal inicial, todas essas coisas aí que você ensina. Então, fazia parte do direito material, processual e tal, mas a respeito dos cálculos era onde pegava, assim, sabe? Eu sentia Entendi. que faltava isso, né, na minha atuação. Então foi aí que você resolveu procurar, né, se aprofundar nos cálculos e no planejamento. Como é que foi essa necessidade? O Exato. que você sentiu que você precisava? Então, como eu falei, eu atuo desde 2014, né? Então você vê que já faz um tempinho. Acontece que nesse meio tempo, então, veio a maternidade, né? Veio o TEL, que, né, eu acabei tendo que conciliar tudo isso e por um período o escritório ficou mais, né? Eu não pude atuar tanto, né, aqui no escritório. Mas aos poucos nós fomos voltando e aí o que aconteceu? Sempre atuando dessa forma, requerimentos e processos. Aí, no ano passado, você apareceu para mim num patrocinado aqui do Olha, Instagram falando sobre o curso, né? E aí, quando eu ouvi você falando, sabe, parece que virou uma chavinha, assim. Falei, olha, isso aqui é para mim, é algo que realmente falta na minha advocacia, que eu quero aprender, né? Que eu quero melhorar esse serviço que eu já presto. Então, foi aí que foi contigo que eu me interessei e consegui aplicar isso no meu escritório também e, consequentemente, melhorar muito esse trabalho. entendi. E assim, depois que você entendeu essa questão do planejamento, da análise. Você fazia essa análise antes sem cobrar, né? E aí transformou no planejamento, que isso é uma coisa que Isso, acontece muito. Os advogados, acontece. muitos alunos falam: ah, eu já fazia até essa análise, só que eu não cobrava por isso. Exatamente. Então, já fiz sem cobrar, já cheguei a fazer sem cobrar. Aquela análise assim, pega os documentos da pessoa, calcula o tempo de contribuição antes da reforma. Até eu acho que era um pouco mais fácil de você ter uma ideia, né? Sem fazer uma análise mais aprofundada. Então, o cliente chegava aqui e queria saber se dava para encaminhar o pedido, né? Então, eu fazia essa análise e falava, né, para ele se tinha o tempo de contribuição, enfim, idade, se fosse o caso, os requisitos. Mas, quando eu via que não fechava, que não dava, aí ficava por isso, acabava não cobrando. Aí, depois de um tempo, eu passei a cobrar um valorzinho de uma consulta para fazer esse cálculo, né? Então, 10 vezes menos exatamente do que hoje eu cobro com o planejamento. Só que, como a gente falou, Olha, exatamente, era um trabalho mais, assim, fazia o cálculo, mas não fazia aquela análise mais aprofundada, né?
Então, né, cobrava o valor só de uma consulta e era isso. Mas, com o planejamento, além de você agregar muito mais valor ao trabalho, né, o que você entrega para a pessoa é muito melhor, né? E após a reforma, eu vejo que isso ficou essencial. Não tem como a pessoa chegar aqui, fazer uma pergunta e você responder na hora, né? Você pode até falar das regras gerais e tal, mas sem analisar o caso concreto, se preenchia requisitos anteriores, se regra de transição, enfim, precisa fazer essa análise mais aprofundada. Com certeza. Gente, um parênteses aqui. Conta pra gente aí nos comentários se vocês já fazem planejamento no escritório de vocês, se vocês estão com alguma dúvida com relação a isso que a gente está conversando aqui. Isso que a Dani falou é muito interessante. Eu estava falando ontem nos stories, como só você fazer uma entrega diferenciada já agrega valor ao seu planejamento. Então, aqui no meu escritório, era igual ela falou lá que era no dela. Eu cobrava uma consulta, às vezes, um valor muito pequeno. E quando eu comecei a fazer os planejamentos, só de você... Claro que você acrescenta um pouco mais, né? Porque você não consegue cobrar 10 vezes mais caro se você fizer a mesma coisa que você fazia Sim, cobrando sim. R$ 300. Mas, se você agrega valor, se você acrescenta mais coisa no seu planejamento, se você entrega de uma forma especial, de uma forma diferente. Eu falei ontem nos stories que aqui a gente faz 2 reuniões, uma reunião para marcar, depois uma reunião para entregar. Eu não mando só por e-mail um parecer de Isso. 2 páginas, é um parecer muito mais completo. Então, assim, se você aprimorar o que você já faz muitas vezes aí no seu escritório, né? Se você só aprimorar e colocar uma roupagem, né, mais bonita, uma roupagem que acrescente mais valor para o seu cliente, você consegue automaticamente cobrar muito mais. Pode ser o seu Então, diferencial, né? exatamente. Então, assim, isso é muito interessante. E Dani, conta pra gente, assim, como que você faz para fechar os contratos de planejamento? Como é que é? O cliente chega aí no escritório já procurando, oi, quero fazer um planejamento, ou não? Como é que você faz? Qual Uhum. dica você pode passar para o pessoal que está assistindo a gente hoje? Então, Jéssica, como que eu comecei a fazer? Acho que assim, nós precisamos falar, né? Falar com os nossos clientes a respeito do serviço também que nós prestamos. Então, para os clientes que já vinham aqui para o escritório, por outras razões, inclusive, eu sempre procuro puxar o assunto, né, a respeito de aposentadoria, né? E para poder falar, olha, eu estou fazendo esse serviço, né, de planejamento previdenciário, falo da importância dessa consultoria. Os clientes que chegam aqui, muitos chegam já fazendo aquela pergunta que nós comentamos antes, né? Querendo saber se já tem o tempo para se aposentar, como é que está a situação previdenciária dessa pessoa. E aí eu começo a falar, né, a respeito da reforma da Previdência, que nós temos várias regras em vigor hoje, e que aqui no escritório o que eu tenho feito é o serviço de planejamento previdenciário, e aí falo sobre todo esse trabalho, tudo que é feito, né, para que ele possa ver relevância mesmo, quanto isso pode ser importante e fazer a diferença na hora de ele requerer um benefício previdenciário. Então, eu explico para essa pessoa, né? E olha, acho que todos que eu já fiz isso aqui, que vieram, né? E que eu expliquei, todos acabaram. Acho que uma pessoa só que acabou ainda, né, não decidiu se vai fazer ou não, mas o restante todos fizeram, decidiram fazer, fechar o contrato, né? Então, conseguiram perceber realmente o quanto isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa acha que em tal ano, né, vai preencher lá os requisitos, fica esperando alguém falou, ou uma vez foi no INSS, falaram para eles, e aí fica esperando, chega na hora, tem alguma pendência, alguma coisa que vai impedir essa aposentadoria ou vai atrasar ainda mais, enfim, né? Então aí que tá a importância também do planejamento. Então, assim eu tenho conseguido fechar os contratos. Então, basicamente, lá na sua reunião, você mostra a importância do planejamento, você explica para ele os problemas, né, que ele vai ter, que ele pode ter se ele não Isso. fizer o planejamento. Eu acho que isso que a Dani falou é muito interessante, porque
O planejamento, a gente precisa convencer o cliente, mostrar para ele da importância. A pessoa tem que pensar, vou ter uma vantagem com isso, porque não é um Uhum. serviço tão barato. E ele Sim. sabe que se ele for lá no outro advogado lá da rua do lado, talvez esse advogado nem cobre nada. Só que quando você mostra para ele que o seu trabalho é diferenciado, que você vai entregar mais, que você vai explicar mais, aí fica muito mais fácil de vender. Então é isso mesmo, as pessoas estão falando aqui que elas têm dificuldade, né, de vender o planejamento. Então essa dica que ela falou é muito legal. Quer falar alguma E coisa? nos, não, essas questões, na verdade, vocês falam no curso também, né? Sobre como convencer, mostrar para o cliente dessa importância do planejamento, como vai fazer diferença na vida dele, né? Então, eu procuro também aplicar o que vocês sempre falam, né? O que vocês sempre transmitem e tem dado certo. Tá certo, para quem não tá ligada, porque lá no curso a gente tem um módulo bônus, que é o Daniel que dá, e aí ele te ensina a fechar contratos, né? Eu sempre aplico essas dicas e são muito eficientes. E Isso. Dani, conta pra gente agora, se você tem fechado novos contratos decorrentes do planejamento. Acontece de você fazer um planejamento e aí apresentar algum novo serviço para o seu cliente fechar? Como é que tem sido isso aí no seu escritório? Sim, na realidade, após o planejamento, quando a gente verifica, né, obviamente, que a pessoa já preenche os requisitos, já é possível encaminhar uma aposentadoria, via de regra, todos têm encaminhado também o requerimento, né, da própria aposentadoria. Tanto é que na proposta que eu envio do planejamento, né, então já deixo bem claro que o planejamento é um trabalho prévio, né? E já apresento também a proposta de um futuro ou possível requerimento administrativo, judicial, né? Então o cliente já sabe que são dois trabalhos separados e já sabe que nós prestamos esse serviço, né? O que acaba facilitando muito a vida dele também. Então, sim, tem possibilitado a contratação de outros trabalhos também. Eu acho muito interessante com relação a isso, que lá no, isso que a Dani falou é muito legal, sabe por quê? Porque acaba mostrando para o cliente que você está dando uma liberdade para ele. Ele não sente que você está querendo ser espertinho em cima dele, Isso. entendeu? Que Uhum. você já está querendo empurrar um monte de contrato. Você vai falar, não, eu faço o planejamento e depois, se o senhor quiser, se a senhora quiser, a gente faz o requerimento, a ação Uhum. judicial. Então, isso também funciona muito bem no meu escritório, mas aqui você tem que ter atenção, você tem que deixar bem claro isso, porque já aconteceu de a gente Uhum. fechar planejamento e o cliente confundir, achar que a gente ia já fazer o requerimento. Então, Sim. hoje a gente explica de uma forma assim que fique bem claro para a pessoa. Então, é muito interessante. E lá no escritório também, a maioria, gente, porque pensa comigo, a pessoa, ela vai lá, você vai mostrar para ela tudo que tá de errado no CNIS dela, tudo que pode acontecer de errado na aposentadoria dela. Você vai mostrar para ela o que ela tem que fazer para arrumar. E você ainda vai falar para ela quais são as possibilidades que ela tem. Então, na hora que essa pessoa for aposentar, você acha que ela vai escolher quem? Óbvio que ela vai escolher você, porque ela vai pensar, não, ela já conhece a minha situação, ela já Uhum. conhece todos os problemas, ela já sabe como resolver. Por isso que o planejamento é uma porta de entrada muito incrível. Também traz muito resultado lá no meu escritório. O pessoal está perguntando se tem modelo da proposta. Segue lá, Dani. Quem sabe um dia ela disponibiliza aí para vocês. Isso aí, sigam lá, meu Instagram tem Close Friends lá também. Me inspirei em você, Jéssica. Que legal. E Dani, como que você faz para precificar o seu serviço de planejamento hoje? Você diferencia por complexidade, por tipo de segurado? Como é que você faz? O que mais aparece para você também? Conta aí pra gente qual tipo de segurado. Então, Jéssica, aqui na nossa região tem bastante segurados rurais, bastante contagem de tempo rural. É bem comum assim acontecer, né, de a pessoa ter algum período trabalhado, né, no meio rural. Então, sim, eu analiso a complexidade do planejamento, né? Já quando a pessoa traz a documentação, você já mais ou menos tem uma ideia, né, nessa primeira reunião, de quais serão as coisas daquele caso concreto que você vai ter que analisar, assim.
Aí, quando eu fui fechar o meu primeiro contrato, o que eu pensei? A nossa tabela aqui da OAB, na verdade, no final do ano passado, eles publicaram uma nova tabela, incluindo vários serviços. Então, hoje já tem um piso para o planejamento previdenciário. Mas quando eu fechei o meu primeiro contrato, ainda não tinha. E aí, o que eu pensei? Bem, eu vou começar cobrando o mínimo, né? Que seria um salário mínimo. Vamos falar de valores aí. Então, eu comecei cobrando o mínimo e assim fiz, eu acho, nos dois primeiros planejamentos. E aí também eu pude sentir na prática o trabalho que dá, né? Por mais simples que seja o caso da pessoa, como nós entregamos um parecer bem detalhado, então eu senti, né, o trabalho, o tempo que isso ia levar para ficar pronto e tal. Então, nos que vieram depois, eu aumentei um pouquinho, né? Pensei assim, eu vou testar, vou aumentar um pouquinho, porque eu acho que vai ficar mais justo. E fiz a proposta. E os clientes já têm aceitado, né? Têm fechado nesse valor que eu já coloquei um pouco a mais, né? Então, por enquanto, eu procurei fazer assim, estabeleci um mínimo e aí fui aumentando conforme eu achei que seria mais justo, conforme o trabalho prestado, enfim, a dificuldade do caso e tudo mais. Que legal. Comigo foi um processo muito parecido, né? Gente, tá vendo? Olha só. É tentativa e erro, sabe? Eu recebo mensagem direta. Ai, quanto você cobra? Só que às vezes eu moro numa cidade totalmente diferente. Eu Isso. atuo com um público totalmente diferente. Então, você tem que saber qual é a sua realidade e testar, entendeu? O meu primeiro planejamento, quando eu fiz, eu achava que era um cálculo. Eu nem sabia direito que era um planejamento. Eu não sabia, porque quando eu comecei não existia ainda, assim, planejamento do jeito que existe. Então, eu lembro que eu cobrei R$ 300 e eu falei, Deus me livre. Fazer tudo isso por R$ 300 não dá. Não Então, dá, né? exatamente. Então, assim, a gente pode errar. A gente pode errar, você vai testando, você vai sentindo. Eu costumo dizer, o Daniel me ensinou, né? E eu costumo aplicar isso, que é assim, quando você fala o preço, se o cliente fala, não, vamos fechar, na mesma hora, é porque você está cobrando barato. Quando Sim. você fala o preço e o cliente, ele fala, nas parcelas, você vê que ele quer fazer, só que ele precisa de melhores condições de pagamento, é porque o valor já tá mais legal. Agora, se você fala o preço também, o cliente sai correndo e desaparece, é porque tá muito caro. Então, a gente tá sempre... E isso é uma coisa que você não vai definir hoje, nunca mais vai mudar. Sabe? A Dani hoje ela já conseguiu aumentar e quanto mais pessoas que ela for atendendo, quanto mais clientes forem chegando, ela vai conseguindo aumentar o valor do planejamento dela. Quanto mais ela for aprimorando, né, Dani? Então, essa questão do valor é muito interessante e é muito teste, é você estudar. E uma coisa legal também é que aqui no meu escritório a gente está sentindo, né? Quais pessoas são mais propensas de fechar? Então, eu sempre falo que são os professores de escola particular aqui de Brasília. Ontem mesmo, uma outra professora marcou uma consulta. É um público muito interessante para mim. Por quê? Porque eles pagam o planejamento, faz diferença para eles. A minha análise realmente tem um impacto, né? A gente sabe que o INSS na concessão da aposentadoria de professor é um horror. Então, é um público muito legal. E você pode ir descobrindo, né? Você que está aí assistindo, você pode ir descobrindo na sua região qual é um público interessante. Igual a Dani lá tá falando, que hoje ela pega muitas pessoas que têm algum tempo rural. Então, ela já sabe, ela já entende melhor esse público. Então, muito interessante isso aí. E uma observação importante, né, para o pessoal que está assistindo, é que fechando um planejamento, já se pagou o curso da Jéssica, né? Achei bem legal, né? Já se pagou. Então, assim, é um investimento que vale a pena, né? Que legal. E assim, essa questão do valor é interessante, porque eu costumo dizer que depois que você aprende isso, né, Dani, você vai aplicar para sempre. É um conhecimento que ninguém tira de você. E é muito legal também, porque ontem mesmo o Luiz estava aqui falando com a gente, ele é estudante ainda de graduação, e ele estava falando que ele também já está tendo, já recuperou não sei quantas vezes o investimento no curso. Então, às vezes, a gente precisa realmente investir em alguma coisa eu costumo dizer que todos os cursos que eu já fiz na minha vida voltaram 10 vezes mais. Sim. Porque
É um conhecimento que fica com você para sempre. E só por curiosidade, qual que é o piso do planejamento aí que você falou? Eu tava até com a tabela aberta aqui, eles ficou em 2.500. Olha, 2.500. bom, né? Aham. Tem a previsão agora aqui. Pois é, imagina, gente, você, cara, se você consegue chegar nesse nível de 2.500, você faz 2 planejamentos no mês, já são 5.000, né? Sim. Então, assim, é muito bom. E você sentiu, Dani, que os planejamentos, eles te ajudaram a manter o seu escritório sem ter que depender do êxito? Você sentiu essa diferença? Sim, porque uma das maiores dificuldades também do começo, né, do começo e de sempre, né, você depender só do êxito. Então, lá no comecinho, eu só cobrava no êxito, né? As pessoas ainda acham que geralmente é assim, né? O advogado só vai cobrar se ganhar e se tiver uma vantagem aí financeira, né? Aí, aos poucos, eu passei a cobrar também um valor fixo. Um valor fixo mais o percentual no êxito para, né, os procedimentos, requerimentos e ações judiciais. Mas, ainda assim, era muito pouco, assim, sabe? Então, depender só, esperar um ano mais, né, por esse resultado. Um ano sendo bem otimista, né? Por esse resultado. Aí pode até ser, aqui no DF jamais. É difícil, porque todos nós sabemos que temos contas para pagar e tudo mais. Então, com planejamento, você consegue, né, cobrar no fechamento do contrato, ou pelo menos pedir uma entrada, né, e parcelar o restante. Isso que eu sempre falo assim, que eu peço uma entrada, né, um valor X, e porque tem cliente que vai precisar parcelar, e aí nós parcelamos, enfim. Então, esse valor que entra, né, fixo, certo, sem dúvida, ajuda, né, a manter o escritório, né, enfim, porque nós sabemos das despesas e da dificuldade da demora, né, que nós temos com o processo. Sim, muito legal. E os parcelamentos, como é que vocês fazem? Vocês têm algum sisteminha aí? Porque isso também é uma coisa que sempre me perguntam. Eu sei o jeito que eu faço, mas é legal escutar outros advogados também. Como é que você faz? Boleto, cartão? Pois é, Jéssica. Boleto eu não faço, além do valor de entrada, né? Fazemos o contrato e aí muitas pessoas pagam por transferência, enfim, né? Mas nós aceitamos cartão aqui, né? Então o cartão é uma forma, pelo menos, de você garantir também o recebimento, né? Mas uma coisa que eu sempre penso assim, eu já trabalhei, não nos planejamentos, mas já trabalhei em outros processos sem cobrar a entrada. E aí você sabe, né? Já aconteceu de levar calote e trabalhar sem receber nada. Então eu penso, bom, a entrada pelo menos eu estou garantindo, né? E talvez uma dica seja, até a data da entrega do planejamento, talvez, né? Se for possível, esse cliente já fazer o pagamento de tudo, né? Para você garantir esse recebimento. Mas aqui eu uso cartão e boleto ainda não. Ah, legal. Aqui a gente tenta dividir. Quando é planejamento, eu faço igual você. Quando é requerimento ou ação, geralmente eu cobro um valor de entrada e o êxito. Agora, planejamento, realmente você tem que ter mais cuidado. Porque planejamento é aquele trabalho que você já vai entregar. Então, depois, se você entregar, você não tem nenhuma garantia que o cliente vai te pagar. Então, lá no escritório, a gente tenta dividir no máximo em 2 vezes, sendo uma parcela no fechamento do contrato e a outra no dia da entrega do planejamento. E a gente só entrega depois que a pessoa fez o pagamento. Claro que tem exceções, né? Às vezes a pessoa realmente não tem condições, tudo mais. Uma saída para isso são esses sistemas de cartão, né? Por exemplo, o PagSeguro. O problema do PagSeguro é que ele tem uma taxa muito alta. Mas a gente usa nesses casos, por quê? Porque você fica protegido. O PagSeguro, ele te paga um mês depois. Então, mesmo que não tenha acabado as parcelas, você já vai receber. Então, é uma dica também aí para quem tá... Legal. Dá para usar a plataforma do PicPay, não há taxas. Eu utilizo. Jura? Vou olhar isso aí. Vou anotar aqui também. Amor, depois você pesquisa aí. A gente vai dar uma olhada aqui. O cartão é uma boa opção. Legal.
E Dani, como você acha assim, que o curso te ajudou nessa implementação do planejamento do seu escritório, na realização dos cálculos? O que você acha que isso impactou, né? Que aprender lá comigo fez a diferença? Jéssica, na verdade, até então, enquanto eu não conhecia você, não conhecia o curso, enfim, eu nunca tinha me dado conta, para ser bem sincera, né? Eu nunca tinha me dado conta a respeito da possibilidade de fazer essa consultoria, esse parecer, sabe, previdenciário, da forma como nós estamos falando aqui. Então, primeiro que o curso já ajudou muito só por isso, assim, só para, né, meu Deus, eu posso implementar isso aqui no meu escritório, eu sou especialista em previdenciário e ainda não faço isso, né? Foi isso que eu pensei, assim. Então, eu conheci o planejamento previdenciário da forma como você ensina, né? E aí, claro, todo o passo a passo para entender tudo que é relevante de colocar, né? Até aprender desde a forma de fechar o contrato, como nós falamos antes, de mostrar primeiro o valor, né, para o cliente, não já falar o preço, né? Quanto que é? Primeiro fala, né, todo o serviço que engloba o planejamento previdenciário para depois você falar do valor, né? Então, tudo isso, assim, o curso tem me ensinado, né? Eu ainda estou assistindo o curso, então tem me ensinado tudo, sabe? Desde até assim, ó, até ver o meu escritório como um negócio. Eu não sei se eu falei antes, né? Mas eu venho de uma família de servidores públicos, né? Então, por muito tempo, foi isso que eu quis. Eu achava que o meu caminho era esse, assim, né? E aí eu fiz vários concursos, mas sempre trabalhando junto com o escritório e tal. Então, acabava que eu não conseguia me dedicar direito para nenhuma das coisas, entendeu? Então, o meu escritório era o meu plano B. Tipo, estou aqui, mas o que eu quero é o concurso. Só que aí, razão do trabalho, né, que a gente sabe que demanda, né, muita dedicação aqui, eu também não conseguia parar para estudar, como nós sabemos que, né, da metodologia para estudar para um concurso. E aí eu sempre ficava muito frustrada, a aprovação até vinha, mas a nomeação nunca veio, entende? Então, o que vocês mostram, né, tanto no curso quanto aqui na rede social, é realmente uma forma que inspira, né, os outros advogados, né, a ver o quanto essa profissão é legal, o quanto nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas, o quanto pode ser rentável, sim, né? Se nós soubermos. Não adianta também ficar esperando, né, as coisas acontecerem. Então, na hora que eu vi você falando lá no patrocinado a respeito do curso, falei, meu Deus, é isso que eu preciso, né? E tem dado muito certo, assim, eu estou bem feliz com isso. Então, acho que eu até já saí do foco da pergunta principal, né? Mas, enfim, tudo isso, sabe? Desde a gestão do escritório, encarar o meu escritório como negócio, até aprender mesmo a questão do planejamento e tudo. Foi um divisor de águas, como você costuma falar também, né? Ah, que linda, Dani! É verdade, é verdade. Nossa, que legal. E assim, eu me identifico muito com a sua história, que também aqui, mesma coisa. Eu sempre achei que eu fosse fazer concurso. Mas a advocacia previdenciária é apaixonante. E eu acho, Dani, que quando a gente tem essa visão que você tem, que é a visão de, claro, a gente quer, né, ter uma vida boa, a gente quer ter uma vida confortável, mas a gente quer fazer a diferença na vida das outras pessoas. Então, é muito gratificante para mim trabalhar com direito previdenciário. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E tudo a gente consegue aprender, né, Dani? Se a gente sente que está faltando alguma parte, né? Esse lado do meu conhecimento de cálculos, ele está um pouco fraco. Ou então a minha prática, você consegue sempre correr atrás e buscar seu conhecimento, né? Tudo Isso. a gente consegue aprender. A questão é você não ficar parado. Então, se Isso. você está aí hoje assistindo a gente, você está meio perdido, olha só, um case de sucesso contando como que ela conseguiu fazer a diferença no escritório dela, crescer o escritório dela. E você também consegue,
sabe? Se você correr atrás, acompanhar aqui o conteúdo, seguir ela também, né, Dani? Que a Dani tem... Tem um pessoal pedindo aí o Instagram. Ah, a Giovana colocou agora também, por isso que eu coloquei. Exatamente. Então, assim, a gente está aqui para compartilhar conhecimento e para falar que é possível você ter um escritório que seja rentável e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Eu lembro que quando eu li O Segredo da Mente Milionária, ele fala assim, que para você ser milionário, né, que é o tema do livro, você tem que ajudar muitas pessoas. Então, é diretamente proporcional. Quantas pessoas você ajuda, vai ser o sucesso que você vai ter. Então, na verdade, não é só sobre você ganhar dinheiro, é sobre você ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas. E aqui, no direito previdenciário, especialmente com o planejamento previdenciário, a gente tem tudo nas mãos, a gente tem a faca e o queijo nas mãos, porque é um trabalho que ajuda muito o nosso cliente. Jéssica, e aproveitando isso que você falou, fazer a diferença na vida das pessoas, tanto no direito previdenciário, né, na atuação como advogada nesse sentido, mas também o compartilhar o conhecimento, que é o que você faz e eu também procuro fazer aqui, porque às vezes a pessoa pode pensar, eu faço isso e não vou contar para ninguém, né? Só eu faço, com medo que o outro faça também, né? Mas cada pessoa é única, cada profissional vai fazer do seu jeito. Quanto mais você compartilha, né, eu acho que mais vem para você também, né? Com certeza. E Dani, se você puder deixar aí uma dica, uma mensagem para quem está assistindo a gente, que está aí nessa jornada, com base na sua experiência, tudo que você alcançou, o que você falaria? Então, Jéssica, assim, uma dica tanto desde que não sei se tem algum estudante de direito aí também, né? Mas acho que vale tanto para estudantes quanto para advogados, porque é algo que nós temos que aplicar sempre, que é realmente isso, você não ficar parado, sabe? Você não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, quando você ainda está na graduação, né? Você sempre fala que já dá para ir fazendo cálculo e tal, né? Então, mostre para as pessoas que você estuda direito, procura estágio, né? Procura fazer estágio em vários locais, até para ver com o que você se identifica mais, né? Mas quando for possível, já foca em alguma coisa, né? Acho que isso faz toda a diferença. Já focar em alguma coisa e buscar conhecimento e fazer com que as pessoas saibam o que você está fazendo, né? Então, quando você se torna advogado, né? Vocês aí que já são advogados também. Como nós falamos, uma das maiores dificuldades é você ter clientes, né? Você ter aí os seus primeiros processos, os seus primeiros planejamentos. Então, começa desde a família, desde as pessoas próximas, né? Você tem que falar o que você está fazendo, né? Nós temos algumas restrições, né? Claro, em relação à publicidade, né? Mas, de forma informativa, nós podemos fazer. E hoje nós temos essa ferramenta, né? Que são as redes sociais, são as plataformas digitais, onde nós podemos compartilhar o nosso conhecimento e é uma forma de as pessoas ficarem sabendo mesmo do que você sabe, do que você está, do serviço que você está prestando, né? E aos poucos você vai tendo mais notoriedade, né? Em razão disso também. Então, a dica que eu daria é essa, não fica parado, sabe? Se alguma coisa não está dando certo aí no seu escritório, pensa no que é que você pode fazer para mudar isso. Acho que isso faltou um pouco para mim no começo da minha advocacia, mas hoje eu consigo ver claramente isso, né? E tenho procurado mudar, assim, fazer o planejamento previdenciário é um exemplo disso, né? Quando eu vi, aí já pensei, nossa, posso implementar e comecei a trabalhar em cima disso. E penso que faz toda a diferença. Ai, que legal. É isso mesmo, concordo 100%. Quem não é visto não é lembrado. E você precisa começar mesmo para as pessoas próximas e aí o seu alcance vai aumentando. Dani, muito obrigada por contar a sua história. Vocês gostaram, gente? Comenta aí. Vocês gostaram de escutar a história da Dani? Tiveram algum insight? Muito obrigada por aceitar participar aqui da live. Foi incrível, eu adorei, passou super rápido. Eu olhei aqui, já são uns 45, tô chocada. Nossa! A gente poderia ficar aqui conversando. Sim, trocando figurinhas, né? Jéssica, eu quero te agradecer também. Primeiro que é uma honra, né?
estar aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Há umas 2 semanas atrás, eu estava pensando em fazer algumas lives, assim, na primeira semana de fevereiro, né? Porque eu dou aula na universidade aqui e no dia 8, se eu não me engano, começam as aulas. E aí pensei em fazer algumas lives para os estudantes, jovens advogados e tal. E aí eu lembrei de você, eu pensei, meu Deus, será que eu chamo a Jéssica? Quanto que ela cobra? Será para fazer uma live comigo e tal? E, enfim, fui Olha, amadurecendo essa ideia, né? E aí, essa semana você me chama, né? Então, o universo conspira, né? A nosso favor com também. certeza. Com Que certeza. bom, então fiquei muito feliz, muito obrigada, tá, por compartilhar conosco o backstage do seu escritório. Isso é muito importante também. No começo a gente tem as mais pequenas dúvidas, né, de como fazer qualquer coisa dentro do escritório. Então, desde essas coisas que podem parecer pequenas, mas são muito importantes, até o planejamento previdenciário. Foi transformador aqui para minha advocacia. Obrigada, tá? Ai, eu que agradeço, foi ótimo. Gente, sigam lá a Dani, muito conteúdo legal. E a gente se vê amanhã na próxima live com case de sucesso. Não esquece de se inscrever na Semana do Melhor Benefício, só clicar aqui no meu nomezinho e participar, que vai ser incrível, tá bom? Beijo, Dani. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Bom beijos, trabalho. tchau, para você também.